Você está prestes a viver algo que nem seus sonhos mais profundos ousaram revelar. Estou movendo os céus agora, exatamente enquanto você me escuta. Você pensa que já viu tudo o que poderia ver da minha mão, mas ainda não viu o que eu separei para o último ato. O Espírito Santo já está se movendo, não para dar um sinal qualquer, mas para executar a virada final que muda o teu nome no mundo espiritual. Há marcas que só eu conheço, há lágrimas que ninguém viu. Mas eu, teu Pai, conto cada uma como profecia viva daquilo que está para acontecer. O que está vindo não é continuação da tua história, é recomeço, é a parte em que tudo muda. Não me questione mais se ainda estou contigo. Estou aqui, estou dentro e estou agindo. Se alguma parte em você sente o calor inexplicável da presença que te envolve agora, fica, ouve até o fim. Há algo que só será destravado se você permanecer comigo até o último segundo desta mensagem. Não toque em nada, não permita nenhuma distração. Você foi conduzido até aqui porque estava sendo gerado um momento de encontro, e este encontro tem data marcada. É hoje. É agora. Ouça cada palavra com o espírito atento, pois nela está o sopro do que o teu coração precisava ouvir há anos. E se alguma parte de ti, por menor que seja, está sendo tocada, então confirma. Aperta o coração aqui embaixo. Escreve nos comentários que chegou tua hora e se inscreve para que essa corrente divina nunca mais se quebre. Essa conexão é mais do que um clique, é um ato profético. Você que vem carregando responsabilidades que ninguém imagina, que cuida de todos e quase nunca é cuidado. Eu conheço esse silêncio pesado das noites em que todos dormem e você continua acordado, tentando encontrar saída para aquilo que não depende mais de força humana. Há anos você tenta manter tudo de pé com as próprias mãos. Mas agora, escuta isso. Eu não te trouxe até aqui para te ver desabar. Te trouxe porque chegou o instante em que o céu vai intervir. Eu já ordenei ao Espírito Santo que vá à frente, e quando ele se move, nada permanece do mesmo jeito. Há um recomeço que está sendo assinado com teu nome. Há orações feitas há décadas que agora amadureceram no tempo eterno. Este é o momento que estava oculto, e agora eu abro. Você tem pedido paz, mas no fundo deseja mais do que paz. Deseja respostas. E eu vim te entregar ambas. O que te consumia por dentro, aquilo que tirava tua concentração e teu sono, está sendo arrancado da tua alma agora. Você percebe isso? Essa leveza? Essa chama que volta a acender, mesmo sem entender como, é o toque do meu espírito em ti. Você chegou ao limite, mas não é o fim. É onde eu entro. Eu permiti que certas coisas se desorganizassem para que você entendesse que nada fora do meu mover pode se manter firme. Agora eu coloco cada peça no lugar. O que te preocupava já está sendo tratado. O que parecia perdido está sendo restaurado, e o que muitos não acreditavam que aconteceria será exatamente o que vai confirmar que eu sou o Deus que te sustenta. Não foi o acaso que te trouxe aqui. Eu provoquei esse encontro. Muitos têm falado que acreditam em mim, mas você vai ser testemunha viva de que ainda faço milagres hoje. Aquele diagnóstico que pesa sobre alguém da tua casa, eu já alcancei. Aquele processo que parecia parado, eu já movi. Aquele coração que estava distante, fechado, duro, cego, eu estou visitando neste exato instante. Há pessoas da tua família sendo tocadas pelo meu espírito mesmo agora. Você não precisa entender tudo, mas precisa confiar. O que eu preparei não se atrasa. Há uma hora exata para cada transformação, e a tua chegou. Enquanto o mundo pensa que você está no mesmo lugar, eu já te reposicionei espiritualmente. Já há movimento no invisível, já há luz entrando onde só havia escuridão, já há recomeço onde só havia dor.
Quantas vezes você tentou manter a fé firme, mesmo com tudo dentro de ti tremendo? Quantas vezes disse que estava bem só para não preocupar os outros? Eu vi cada detalhe. E é por isso que agora eu ajo com justiça. Você que chorou calado, que caminhou enquanto sangrava por dentro, está prestes a testemunhar o que poucos acreditaram que ainda era possível. O que era motivo de humilhação será tua plataforma de honra. O Espírito Santo está abrindo portas que nenhuma força humana conseguiria empurrar. Você está diante da virada final que muda o enredo da tua história. Não temas se parecer tarde. Para mim, não existe atraso. Existe a hora certa. E essa hora já está cravada na eternidade com o teu nome. Quem duvidou vai ver, quem se afastou vai voltar, e quem zombou vai se calar. Eu sei que muitas vezes você olhou ao redor e se sentiu só, como se todos estivessem seguindo suas vidas e só você tivesse que lidar com sobrecargas que ninguém nota. Mas eu quero que você escute isso com atenção. Você nunca esteve sozinho. Nunca. Cada noite longa foi observada. Cada suspiro teu eu converti em força para o dia seguinte. E agora eu vim te dizer, chegou a estação do consolo. E mais do que consolo, chegou a estação da transformação. Aquilo que parecia permanente, fixo, imutável, vai se mover. O Espírito Santo está tocando no que ninguém poderia tocar. Está quebrando cadeias que não eram visíveis aos olhos humanos. Está limpando ambientes espirituais que estavam opressivos há muito tempo. Está curando relações, desfazendo laços de amarração, desfazendo invejas e resistências espirituais. Eu mesmo estou fazendo. Você não precisa entender cada detalhe do que está acontecendo, mas precisa abrir teu coração e permanecer. Há um propósito se cumprindo agora. Você está ouvindo, mas no mundo espiritual você também está sendo posicionado. Há anjos se movimentando enquanto você escuta. Há cadeias sendo quebradas enquanto teu espírito absorve essas palavras. Não permita que a distração roube essa visitação. O que eu tenho para a tua vida não é pequeno, e por isso o processo foi tão intenso. Não é à toa que muitos não suportaram permanecer ao teu lado. Eu os afastei, eu separei, porque o que eu tenho para realizar através da tua história exigia espaço. Agora, com espaço liberado, o Espírito Santo vai construir o que é eterno. Vai edificar onde só havia ruínas. Vai levantar uma nova história com o teu nome no topo, como um memorial de que eu sou Deus. Se dentro de você algo está sendo remexido, se teu peito está diferente, se teu pensamento foi interrompido por essa voz que parece tocar além do som, então receba. Receba sem duvidar. Essa é a minha resposta para aquilo que você já nem orava mais, por achar que era impossível. Eu te resgato dessa desistência agora. Eu sopro vida sobre o que estava apagado. Eu fortaleço os joelhos espirituais que já estavam tremendo. Você achava que não suportaria mais um mês, mais uma semana, mais um dia. E eu te digo, você vai viver ainda muitos anos para ver o que preparei para os teus. Você verá filhos restaurados, relacionamentos curados, finanças alinhadas, saúde renovada, ministério reerguido, e tudo será tão claro que você vai reconhecer: foi Deus. Só Deus poderia ter feito algo assim. Eu não te tirei da tempestade para te deixar no deserto. Eu te conduzi até aqui porque há promessas que estavam esperando o momento certo para se cumprir. Não despreze esse instante. O que você sente agora é mais real do que tudo o que seus olhos já viram. É meu espírito gerando movimento, mudando atmosferas, limpando caminhos. Eu não mudo, eu cumpro. E se prometi que faria, vou fazer. Não do jeito que você esperava, não no tempo que você queria,
mas de uma maneira que vai te fazer dizer: valeu a pena. Cada lágrima, cada silêncio, cada porta fechada, tudo, absolutamente tudo, estava sendo alinhado para o que agora começa. Você está vivendo o início da tua virada final, e o mundo vai ver, o mundo vai saber, e você vai testemunhar, porque eu, o Senhor, assim disse, e assim será. Você que tem suportado mais do que expressa, sabe o quanto é difícil caminhar com o coração cheio e os ombros carregados. As pessoas olham para você e pensam que está tudo bem, mas só você sabe o quanto se esforça para manter o equilíbrio todos os dias. Acorda, respira fundo e segue, mesmo quando por dentro tudo grita por socorro. É exatamente nesse ponto que o Espírito Santo entra com força, graça e direção. O que era para ser seu fim se tornará testemunho. Você não está ouvindo isso por acaso. Esta mensagem é uma resposta invisível às perguntas que você nunca ousou verbalizar. Porque Deus conhece o íntimo, e o íntimo da tua alma tem clamado por algo que vá além de palavras bonitas. Você precisa de algo que toque, que atravesse, que sacuda o espírito. E é isso que o Espírito Santo está fazendo agora. Movendo aquilo que ninguém mais vê, ativando áreas esquecidas, reacendendo promessas que pareciam vencidas. Você percebe? Há uma presença envolvendo tudo nesse momento. Não é uma sensação. É uma ação espiritual real. É Deus dizendo: agora é a hora. O que foi adiado será liberado. O que estava preso será destravado. O que parecia morto voltará a pulsar com vida. Há um novo ciclo se abrindo, e o teu nome está entre os escolhidos para viver essa virada. Por isso, não se apresse. Fica comigo. Ouve até o fim. Há revelações que só chegam no tempo certo, e esse tempo está acontecendo enquanto você escuta. Não é à toa que você chegou até aqui com lágrimas engolidas, com dores camufladas por sorrisos, com cansaços antigos escondidos atrás de uma rotina sobrecarregada. Você não reclama, você segura, você protege todos, mas quem protege você? Eu, o Senhor. Sempre estive aqui, e agora movo os céus em teu favor. Há um agir que não pode ser compreendido pela lógica, mas que será confirmado pelas evidências. Você verá com seus próprios olhos. O Espírito Santo não vem para preencher um espaço, ele vem para transformar atmosferas. E onde ele está, a escuridão não resiste. Onde ele age, o impossível se curva. Por isso, essa dor interna que parecia permanente vai começar a perder a força. Os diagnósticos duvidosos, os relacionamentos abalados, as finanças instáveis, os conflitos silenciosos, tudo isso está agora sob intervenção divina. Deus já liberou ordem para que haja restauração completa em áreas que pareciam sem solução. Você se lembra das promessas que um dia acreditou, mas com o tempo deixou de esperar? Elas não foram esquecidas, estavam sendo regadas pelo tempo e guardadas para o dia certo. E este é o tempo da colheita. Há uma estação nova sendo liberada sobre sua casa, sua família, sua saúde, suas decisões. Mesmo o que parecia ter dado errado, agora vai fazer sentido. Deus estava organizando a parte que você não via, para agora manifestar o que seus olhos nunca imaginaram. Se isso te toca, se algo dentro de você está reconhecendo a presença de Deus nesta mensagem, digite nos comentários: eu recebo tudo que o Espírito Santo preparou para mim. Isso é mais que um gesto, é uma entrega de fé, é declarar em voz alta o que o céu já decretou em silêncio. Mas como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Deus não trabalha com coincidências, ele trabalha com propósitos. Até os atrasos foram parte do plano. Se certas portas se fecharam, é porque o que estava por trás delas não era compatível com o novo que está chegando. E esse novo
não será temporário. Será sólido, duradouro, estabelecido pela mão do Altíssimo. O que vier agora virá com paz, e o que for removido agora será por proteção. Confia, Ele está guiando tudo. Você pode até ter sido desacreditado por pessoas próximas, pode ter sido rejeitado, ignorado, mal interpretado. Mas Deus nunca retirou os olhos de você. Ele viu quando você sustentou a casa, mesmo exausto. Ele viu quando você intercedeu por alguém que nem sabia que estava sendo coberto em oração. O céu não esquece dos que perseveram em silêncio. E agora a recompensa vem. Vem diferente, vem completa, vem eterna. Tem noites em que você sentiu como se estivesse falando sozinho. E mesmo assim, você continuou orando, continuou crendo, continuou servindo. Essa fidelidade, mesmo quando tudo parecia estagnado, foi a chave. Deus não se impressiona com palmas, mas com corações que permanecem. E o teu coração permaneceu mesmo quebrado. Por isso agora o Espírito Santo te envolve com uma presença que sara, limpa e ergue. Você vai notar mudanças, não apenas ao teu redor, mas dentro de você. Vai sentir leveza onde antes havia pressão. Vai ter clareza onde havia confusão. Vai conseguir descansar mesmo quando as circunstâncias disserem o contrário. Porque quando Deus assume o controle, o caos se transforma em testemunho. A guerra se transforma em paz. E os dias que pareciam todos iguais passam a carregar significado. Tudo o que o inimigo tentou usar para destruir tua paz será agora canal de confirmação do poder de Deus na tua vida. Aqueles mesmos lugares onde você foi envergonhado serão palco da tua restituição. Deus não vai apenas devolver o que você perdeu. Ele vai multiplicar e vai fazer de uma forma que ninguém poderá contestar. Porque quando Ele faz, Ele assina. E o que é assinado por Deus, ninguém revoga. Você pode até ter acreditado que era tarde demais. Mas Deus não trabalha com relógio humano. O tempo dele é perfeito. E neste tempo, Ele está liberando sobre ti uma unção de recomeço. As feridas emocionais vão começar a cicatrizar. Os medos silenciosos vão perder força. Você vai olhar para trás e reconhecer que mesmo no silêncio, Deus estava te carregando. Agora é tempo de restauração. Se você sente que essa palavra está sendo como um bálsamo, como resposta viva, confirma com fé. Eu confio nos planos de Deus. Declare isso com a convicção de quem já está vivendo a promessa. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Salmos 37:5. Espera, antes de continuar rolando esse vídeo para 1 segundo. O que vem a seguir merece sua atenção. Você tem se sentido cansado de lutar sozinho, não é? A preocupação com a saúde que não passa. O peso de uma família que precisa de você, mas que você não sabe mais como sustentar. As contas que se acumulam enquanto a ansiedade tira o seu sono à noite. Você já pediu tantas vezes uma resposta, uma direção, e às vezes parece que o silêncio é a única coisa que volta. Mas escuta, você não precisa caminhar sem direção. A palavra de Deus está cheia de histórias de pessoas que atravessaram exatamente isso. Momentos em que tudo parecia perdido, em que humanamente não havia mais saída, e encontraram força para continuar. Foi pensando em pessoas como você que o livro Quando Tudo Parece Perdido e Você Não Souber o que Fazer, Abra Este Livro foi criado. Ele reúne orientações fundamentadas na palavra de Deus para te ajudar a enfrentar os desafios que você está vivendo agora, fortalecer sua esperança e renovar sua confiança no Senhor. Se você sente que precisa dar um passo diferente hoje, o link azul está fixado no primeiro comentário. Conheça o livro. O Espírito Santo não apenas restaura, ele prepara. Está preparando encontros, conexões, oportunidades e até afastamentos necessários.
Você será colocado no lugar certo, na hora certa, diante das pessoas certas. Não se assuste com os afastamentos que virão. Alguns vínculos precisarão ser cortados para que você ande mais leve. Deus está limpando o terreno do teu futuro, e só ficará o que for alinhado com a tua nova estação. Tem gente que vai se surpreender com tua transformação, porque por muito tempo te viram como alguém cansado, abatido, desacreditado. Mas agora verão alguém que foi visitado por Deus. Verão brilho nos teus olhos, verão esperança nos teus passos, verão firmeza na tua voz. Porque você não saiu do mesmo jeito que entrou nessa mensagem. Você está sendo revestido agora com uma força que não é tua, é dele. Mesmo os dias mais escuros da tua história serão instrumentos para iluminar caminhos de outros. Você não passará por tudo isso em vão. Deus vai usar a tua superação como ponte para alcançar outras vidas. Cada experiência difícil será reciclada pelo céu. Cada dor será plataforma. Cada perda, um ganho disfarçado. Ele faz tudo cooperar para o bem daqueles que o amam. E você faz parte disso. Há ciclos sendo encerrados neste exato momento. Você está sendo liberado de prisões emocionais, de palavras negativas lançadas contra você, de pactos espirituais ocultos, de traumas antigos. Tudo isso está sendo quebrado com a autoridade do Espírito Santo. Nada mais te impede, nada mais te segura. O que te mantinha preso agora se transforma em degrau, e cada degrau vai te elevar ao lugar de honra. Fique atento aos próximos dias. Sinais virão, pessoas diferentes surgirão, portas novas se abrirão, e você saberá identificar o que vem de Deus, porque virá com paz. Não será confuso, não será forçado. Deus é Deus de ordem. O que Ele constrói não pesa. O que Ele entrega não machuca. O que Ele inicia, Ele sustenta. Então descanse. A movimentação já começou. O mundo verá o que o céu está prestes a revelar. O tempo da espera passou. A estação do mover chegou. E esse mover não é mais suave, é poderoso, é visível, é incontestável. Você sentirá os reflexos no corpo, na alma, na mente, na vida. Onde havia estagnação, haverá fluidez. Onde havia conflito, haverá conciliação. Onde havia medo, haverá ousadia. Deus está virando a página. E não se trata de uma nova fase qualquer. É uma nova história sendo escrita. Você será surpreendido por respostas que não estava mais esperando. Pessoas vão voltar para pedir perdão. Recursos virão de onde você menos imagina. O que estava travado vai fluir. Não porque você merece, mas porque Ele é fiel. E quando Ele decide agir, nenhuma oposição resiste. Ele está tocando agora nas estruturas da tua história. Está refazendo os alicerces. E o que Ele edifica, ninguém derruba. Enquanto você escuta, algo está sendo rompido. Há uma libertação acontecendo dentro de você. Como se pesos antigos estivessem caindo sem que você precise fazer esforço. É a ação da presença dele. É o Espírito Santo trabalhando nos bastidores da tua alma. A mudança não será apenas exterior, será interna, será completa, será definitiva, porque Deus não faz pela metade, Ele termina tudo o que começa. Deus não vai apenas te tirar da dor, vai te ensinar a viver com propósito, vai te dar uma visão nova, vai ampliar tua percepção, vai revelar talentos que estavam escondidos. O que você achava pequeno em você, Deus vai usar para coisas grandes. O que você ignorava em si, agora será a ferramenta. Isso tudo porque o Espírito Santo não apenas restaura, Ele capacita, Ele envia, Ele honra. Permaneça atento, não desconecte. Há mais para ser liberado. E tudo o que for derramado aqui tem propósito, tem nome, tem direção. Você está dentro do plano divino.
Nada do que aconteceu foi em vão, e tudo o que virá será maior do que você esperava. Continue ouvindo com o coração aberto, porque a segunda parte do que Deus tem para você está prestes a ser liberada. Agora que o Espírito Santo já iniciou essa transformação interna, você começará a perceber que coisas aparentemente comuns começarão a carregar significados profundos. Aquilo que antes passava despercebido aos seus olhos, agora será revelação viva. Um gesto simples, uma palavra inesperada, um reencontro, uma mudança de rota. Nada será por acaso. Eu estou alinhando todos os detalhes, porque sua virada final já está em curso. É tempo de enxergar além da aparência das coisas. O que parecia perdido no tempo, guardado em gavetas fechadas da sua alma, está sendo reativado agora. Há sonhos que você enterrou não por falta de fé, mas por excesso de decepção. E eu compreendo isso. Mas mesmo os sonhos que você abandonou estão nas minhas mãos. Estou devolvendo a esperança necessária para você voltar a acreditar com intensidade. Porque o que preparei para você não depende da sua força, depende da minha graça operando. A graça não apenas alcança, ela restaura. E o Espírito Santo está restaurando mais do que circunstâncias externas. Ele está curando feridas que você já havia aceitado como parte de quem você era. Mas escuta, você não é o que te feriram. Você não é a dor que viveu. Você é o que eu declarei sobre sua vida antes mesmo de você nascer. E agora, cada palavra liberada sobre seu propósito está sendo ativada. Porque eu não volto atrás nas promessas. Muitos te subestimaram. Julgaram teu silêncio como fraqueza. Ignoraram teu cansaço. Mas o que eles não sabiam é que o céu estava te sustentando, enquanto você apenas respirava e seguia. E por isso, agora, o mesmo céu que te viu sobreviver ao invisível vai te erguer diante dos mesmos que pensaram que você não resistiria. Essa exaltação não será para alimentar orgulho, será para glorificar meu nome. Através da tua história, muitos conhecerão quem eu sou. Você pode não sentir forças para recomeçar, e eu entendo. Por isso, não estou exigindo ação imediata, mas fé contínua. Eu faço até com o que resta. E se restou apenas um suspiro de esperança, é o suficiente para eu operar. O Espírito Santo está renovando teu ânimo agora. Aquelas áreas que estavam sem cor estão sendo reacendidas com vida. Aquilo que era rotina sem sentido volta a ter propósito. Estou pintando de novo os teus dias. A solidão emocional que você sentia, mesmo cercado de pessoas, está sendo tratada. Porque eu sou especialista em tocar onde ninguém mais toca. Sei onde está a raiz da dor. E não curo apenas os frutos amargos. Eu trato a fonte. Você não precisará mais esconder tuas angústias atrás de máscaras. A paz que vem do alto está sendo liberada agora. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que permanece. O Espírito Santo está corrigindo rotas, direcionando o teu olhar. Você será levado a lugares que não imaginava alcançar, não por mérito, mas por promessa. Estou destravando portas que resistiam há anos. Aquilo que parecia trancado será acessível. O tempo da espera silenciosa está terminando. Eu ouvi o que você disse em pensamento, no silêncio da madrugada. E respondo agora com atos concretos. Minha mão está se movendo em teu favor. Se isso faz sentido para você, se está sentindo como se cada palavra estivesse sendo escrita dentro da tua alma, escreva com fé. Eu recebo o mover do Espírito Santo na minha história. Confirme essa entrega. Torne-a viva. Eis que faço coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43:19.
A voz do Espírito não grita, mas penetra, e nesse momento ele está falando contigo de maneira pessoal. Cada memória dolorosa que estiver vindo à tona agora não é para te ferir novamente, mas para ser tratada e curada. Há curas emocionais acontecendo no secreto do teu interior. Sensações antigas, culpas injustas, lembranças que te prendiam ao passado. Eu estou quebrando esses laços agora. Você vai se libertar do que te impedia de avançar. A vergonha que você carrega por decisões do passado será anulada pelo testemunho que eu construirei em ti. Eu não estou preso ao que aconteceu. Estou interessado no que ainda vou fazer através de você. O Espírito Santo não age com condenação, mas com redenção. O que era motivo de dor se tornará símbolo de superação. Você não será mais refém da tua própria história. Você será voz de restauração para muitos. O cenário não precisa mudar primeiro. A mudança começa dentro. Quando o Espírito Santo entra, a alma se ajusta, o coração se alinha e tudo ao redor começa a obedecer ao que está sendo transformado por dentro. Não espere sinais externos para acreditar. Sinta o que está acontecendo agora, essa certeza, essa paz repentina, essa nova clareza de pensamentos. É o mover do Espírito e é só o começo. Muitos confundem silêncio com ausência, mas meu silêncio nunca foi vazio, sempre foi preparação. Enquanto você se perguntava onde eu estava desenhando os próximos passos, ajustando tempos, quebrando barreiras invisíveis. Você pensava que estava parado, mas estava sendo posicionado. Cada detalhe foi conduzido com intenção. E agora, no tempo exato, eu ativo o que estava guardado. Você verá em breve pessoas se aproximando com novas intenções. Relacionamentos restaurados, propostas inesperadas, caminhos se abrindo. Tudo isso como reflexo de um mover espiritual que começou dentro de você. O mundo natural sempre responde ao espiritual. E o que está sendo operado agora em sua vida espiritual vai refletir em todos os outros níveis. Espere, confie, eu estou cuidando. Se você tem sentido resistência em certas áreas, é porque o inimigo tentou se levantar antes do cumprimento da promessa. Mas escute isso, ele perdeu. Tudo o que ele tentou travar, eu já liberei. Toda a seta lançada contra a tua casa, eu desarmei. O Espírito Santo é teu escudo, tua proteção invisível, tua fortaleza. O que era ameaça se transforma agora em oportunidade. O que era crise, agora será crescimento. Tem dias em que você acorda cansado antes mesmo de começar o dia. E isso acontece porque tua alma tem batalhado em silêncio. Mas agora eu libero descanso real. Você vai dormir e acordar diferente, com leveza, com paz, com clareza. O peso espiritual está sendo retirado. Há um alívio que o Espírito Santo traz, e você sentirá isso ao longo dos próximos dias. Algo em você já mudou, e tudo ao redor começará a acompanhar essa mudança. Deus está blindando sua casa, protegendo seus filhos, suas decisões, seus caminhos. Ele já posicionou anjos em volta da sua família. Nenhuma ameaça prosperará, nenhum plano do mal prevalecerá. Há uma cobertura divina sendo fortalecida agora, e você perceberá isso nas pequenas coisas. Portas que se fecham sem explicação, encontros evitados, livramentos invisíveis. Tudo faz parte da estratégia do céu para te guardar. Você não está ouvindo isso por curiosidade, está ouvindo por direção. Essa mensagem é como uma chave, uma senha espiritual para liberar o que estava trancado. E se você continuar com fé, vai ver com os próprios olhos o que o Espírito Santo é capaz de fazer. Sua história está sendo escrita com a própria mão de Deus. Nada mais será como antes. A virada começou. Se tudo isso tem feito sentido para você até agora, confirma nos comentários com verdade.
Eu viverei o tempo determinado por Deus. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3. Você será surpreendido por um novo ânimo. Aquilo que estava pesado vai se tornar leve. O que parecia distante será acessível. Deus está alinhando os caminhos para que você ande com mais segurança. As decisões que antes geravam dúvidas, agora terão paz como confirmação. Você será guiado não por pressa, mas por direção. E onde há direção do Espírito, há certeza. Pessoas que você ama e que pareciam distantes da presença de Deus começarão a ser tocadas. Não por força humana, mas pela graça que alcança. Não desista de quem você tem orado. Mesmo em silêncio, suas palavras têm ecoado nos céus. E a resposta já está a caminho. O Espírito Santo está movendo cada coração, agindo onde você não pode ir, fazendo o que só Ele pode fazer. Haverá reconciliação. O cansaço físico que você tem sentido tem origem espiritual. Muitas batalhas foram travadas no invisível. Mas agora, com a presença restauradora do Espírito, você vai sentir tua força renovada. Não apenas física, mas emocional. Vai se surpreender com tua própria energia. Aquilo que antes sugava teu ânimo, agora será neutralizado. Porque onde há a presença de Deus, há força constante. Deus está reescrevendo a rota da tua história. Mesmo os caminhos errados que você tomou não foram suficientes para anular o plano dele. Porque quando ele determina algo, nada pode impedir. E se for necessário, ele reconstrói tudo do zero. Ele levanta do pó, ele ergue do nada. O que parecia fim será um novo começo. E você verá isso acontecer com os próprios olhos. A virada não será só um momento. Será um processo contínuo de transformações que vão te levar a um novo nível. E quando você olhar para trás, não se reconhecerá mais, não por vaidade, mas por gratidão. Porque o que Deus está fazendo em você vai transformar até a maneira como você se enxerga. Tudo será novo. E esse novo começa agora. Continue comigo. Ainda há mais para revelar. Eu sei que mesmo depois de tudo o que foi dito, há algo dentro de você que ainda luta para acreditar que é com você, que é real, que não é apenas mais uma palavra bonita. E eu compreendo, porque quando alguém é ferido por promessas humanas, passa a desconfiar até das promessas divinas. Mas hoje eu vim desfazer esse bloqueio. O Espírito Santo está tocando na parte mais desacreditada da tua alma e está dizendo: não é uma ilusão, é cumprimento, é hora. Você está vivendo o início do que preparei há anos para você. Cada ciclo difícil foi como uma etapa de preparo. Nada foi desperdiçado, nenhuma dor, nenhuma espera, nenhuma renúncia. Tudo isso foi sendo costurado no tempo com propósito eterno. E agora, nesse exato momento, estou liberando o que estava retido. Chegou o tempo em que as promessas saem do invisível e começam a tocar o visível. Está acontecendo em silêncio, mas com força. O Espírito Santo não apenas traz alívio, ele traz direção. E essa direção está sendo sussurrada agora em áreas da sua vida que estavam confusas, sem rumo. Você vai perceber como certas decisões que pareciam pesadas se tornarão claras. Quantas noites você já passou olhando para o teto, tentando entender por que as coisas estão do jeito que estão? Se isso te tocou, continua comigo. Existem momentos na vida em que as palavras faltam, mas a dor continua. Talvez seja o silêncio de uma casa que já não é a mesma. Talvez seja a angústia de uma conta que não fecha, por mais que você se esforce. Talvez seja o cansaço de sorrir por fora enquanto por dentro tudo desmorona.
A Bíblia nos ensina que mesmo nos vales mais profundos, sempre houve um caminho de volta para quem decidiu buscar. Jó perdeu tudo e ainda assim escolheu permanecer firme. Foi essa escolha que sustentou sua fé até a restituição. O livro Quando Tudo Parece Perdido e Você Não Souber o que Fazer, Abra Este Livro, reúne princípios bíblicos para ajudar você a atravessar esses vales com mais clareza, mais fé e mais direção. Não porque tudo vai se resolver da noite para o dia, mas porque você não precisa enfrentar isso sozinho. Se você sente que precisa de um recomeço, o link azul está fixado no primeiro comentário. Dê esse primeiro passo. Como pessoas, ideias, lugares e escolhas vão começar a se alinhar naturalmente. Porque onde há a presença de Deus, há ordem. E onde há ordem, há fluir. E onde há fluir, há crescimento. O crescimento que começa dentro de você logo vai refletir do lado de fora. A maneira como você reage às situações vai mudar. A forma como você enxerga as pessoas será diferente. Você vai perceber o quanto foi curado quando se deparar com velhas dores que já não te afetam mais. Isso é cura verdadeira. É quando o passado perde a capacidade de ferir e a esperança volta a ocupar o lugar que sempre foi dela. Você não será mais guiado pelo medo. O medo que te fazia travar diante de oportunidades está sendo arrancado agora. A segurança que vem do Espírito vai te envolver como um escudo. Você caminhará por lugares que antes evitava. Assumirá posições que antes rejeitava. Porque agora você está sendo revestido de ousadia. Não uma ousadia arrogante, mas uma certeza silenciosa de que Deus te respalda. Enquanto você escuta, o céu trabalha. Há coisas acontecendo agora mesmo no mundo espiritual que você só entenderá mais tarde. Laços estão sendo desfeitos, acusações estão sendo canceladas, portas estão sendo alinhadas. Você não precisa ver tudo para confiar. Basta reconhecer que há algo diferente neste momento. E esse diferente é o toque da eternidade em tua história. Sinta, aceite, viva isso. Aquelas palavras que te machucaram e ficaram ecoando na mente como sentença estão sendo apagadas agora. Eu não deixei que elas definissem quem você é. Elas vieram para te paralisar, mas eu entrei para te libertar. Você não será mais refém de opiniões humanas. A única voz que terá peso sobre você será a minha. E a minha voz não humilha, não acusa, não diminui. Ela cura, ela levanta, ela liberta. Se você consegue sentir que está sendo curado mesmo sem entender como, escreva com fé. Eu estou vivendo o tempo da minha restauração. Ele cura os de coração quebrantado e trata das suas feridas. Salmos 147, 3. Há promessas que estavam adormecidas dentro de você, não mortas, apenas aguardando o tempo certo. E o tempo certo chegou. Você vai voltar a sonhar, vai voltar a se planejar, vai voltar a acreditar que ainda há tempo para recomeçar. E esse recomeço não virá do esforço natural, mas da ativação espiritual que está acontecendo agora. Eu estou entregando novos planos, estou ativando uma nova visão. Você vai perceber que, aos poucos, tudo o que te causava confusão emocional começará a perder a força. As comparações, os julgamentos, os medos infundados, os traumas, tudo isso está sendo arrancado. O Espírito Santo não veio apenas aliviar, veio restaurar profundamente. E essa restauração será sentida no teu corpo, na tua mente e até no ambiente ao teu redor. A tua atmosfera está sendo transformada. Os ambientes onde você antes se sentia oprimido começarão a perder o controle sobre você. Aonde você chegava e sentia peso, agora sentirá leveza. O que era pressão será paz. O que era resistência será favor. Porque há uma cobertura sendo colocada sobre você.
E onde há cobertura de Deus, há proteção. Ninguém poderá impedir o que eu já liberei. A oposição virá, mas não terá efeito. Estou te blindando. Você notará também como certas pessoas se afastarão sem motivo aparente. Não estranhe. Faz parte da limpeza espiritual que estou realizando. Alguns vínculos estavam drenando tua força, outros impedindo tua visão. E eu, como pai que cuida, estou permitindo esse distanciamento para proteger o que estou edificando. Confie. Quem permanecer será instrumento. Quem sair era apenas cenário. É necessário entender que crescimento também exige cortes. E isso pode doer no início, mas com o tempo você perceberá o quanto era necessário. Eu não permito perdas sem propósito. Tudo o que for retirado agora será substituído por algo maior, melhor e mais alinhado com o novo que estou construindo. Você não foi esquecido, foi reservado e agora é tempo de ativação. O que você está ouvindo aqui não é um discurso, é resposta, é direção, é cuidado. Eu estou usando essa mensagem como instrumento de transformação, porque o que está sendo construído em você agora sustentará o que virá em seguida. Não adianta mudar o ambiente se o coração continua preso. Por isso, eu estou começando dentro, e de dentro vou transformando tudo ao redor. Se você sente como se estivesse sendo preparado para algo que ainda não consegue definir, você está certo. Estou posicionando você para viver o que ainda não viu, mas que já está decretado no céu. Há conexões, projetos e revelações sendo alinhadas. Você não é mais o mesmo e por isso não pode continuar nos mesmos lugares de antes. Estou te elevando e isso exigirá posicionamento. A resistência virá, as dúvidas também, mas a paz que te acompanha será maior. Quando o Espírito Santo guia, ele também fortalece. Você não caminhará só. Cada passo será assistido, direcionado, confirmado. E mesmo quando parecer que nada está acontecendo, eu estarei agindo. O silêncio será apenas o intervalo entre uma fase e outra. E o intervalo também faz parte da obra. Algumas portas se fecharão inesperadamente. Mas antes de reclamar, lembre-se: portas que eu fecho são livramentos. Eu enxergo o que você não vê. Eu conheço o futuro. E se estou fechando, é porque não há bênção ali. Confie no fechamento tanto quanto confia na abertura. Ambos são sinais do meu cuidado. Ambos fazem parte do mover que está virando tua história de forma definitiva. Se até aqui tudo está fazendo sentido, escreva: eu confio mesmo quando não entendo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. As áreas da tua vida que estavam em estagnação receberão vida. O que estava travado por anos agora será destravado. Há um novo tempo te cercando. Não apenas promessas, mas realizações. E tudo isso começa com fé. Fé ativa. Fé que não espera sentir para crer, mas que crê até sentir. E você está nesse processo. Cada segundo dessa mensagem está te moldando para o novo que está chegando. A partir de hoje, sua sensibilidade espiritual aumentará. Você começará a perceber os ambientes, vai discernir intenções, vai ouvir com o Espírito. E isso não é um dom reservado a poucos, é o resultado da intimidade que está sendo construída entre você e o Espírito Santo. Ele quer te conduzir com clareza, e para isso precisa do seu ouvido afinado. Silencie o barulho, foque na voz que importa. Os teus dias não serão mais automáticos. Cada manhã terá propósito, cada encontro terá significado. Você não vai mais viver apenas por viver. Vai viver com direção.
Vai acordar sabendo que há algo grande sendo construído. Mesmo nas tarefas simples, haverá unção, porque quando o Espírito Santo entra, ele consagra até o cotidiano. Tudo passa a ter um sentido maior, um motivo eterno. A tua história não é pequena demais para chamar a atenção de Deus. Pelo contrário, é na simplicidade que ele manifesta a grandeza. É nos detalhes que ele prova o cuidado. Você não precisa de grandes títulos para ser usado. Você precisa de entrega. E a tua entrega, mesmo com falhas, está sendo aceita. Porque eu não chamo os perfeitos. Eu aperfeiçoo os disponíveis. E você está disponível. Por isso, não despreze mais tua jornada. Cada capítulo dela carrega marcas que serão usadas como ponte para outros. O que você viveu, alguém precisa ouvir. O que você venceu, alguém precisa saber. E no tempo certo, eu vou usar cada cicatriz como testemunho. A dor que você suportou no anonimato será um grito de esperança para outros. E isso te dará ainda mais sentido para continuar. A esperança que está sendo restaurada em você agora não será apenas para te animar, será para te renovar por completo. Você sentirá vontade de recomeçar. Terá coragem para retomar planos antigos. E mais do que isso, terá paz para saber quando dizer sim e quando dizer não. O Espírito Santo vai te ensinar a discernir, e isso será uma das maiores armas que você carregará. A vida não voltará a ser como era, e isso é uma bênção. Porque o novo que eu preparei é maior, é mais leve, é mais frutífero, é mais claro. Você vai andar com propósito, vai viver com sentido, vai olhar para trás não com dor, mas com gratidão, porque entenderá que tudo cooperou. Que todas as coisas, inclusive as mais difíceis, serviram para te trazer até aqui. E aqui começa a tua virada. O que eu estou liberando agora sobre tua vida não é apenas uma promessa. É o cumprimento de um ciclo que exigiu lágrimas escondidas, decisões silenciosas e firmeza quando tudo parecia ruir ao teu redor. Você não desistiu, ainda que tenha caminhado ferido, continuou. Mesmo sem forças, você não recuou. E por isso, hoje eu te digo: o Espírito Santo move aquilo que ninguém mais pode tocar. E esse movimento está ativando tua virada final. A virada que começa hoje não será fruto da sorte ou de coincidência. Ela é consequência da semente que você regou com fé, mesmo quando nada ao redor parecia cooperar. Houve dias em que tudo dizia para parar, mas você escolheu confiar. Agora, o tempo está favorável. O vento do Espírito está soprando a teu favor. E aquilo que estava travado por tempo demais está sendo liberado com velocidade sobrenatural. Há situações que você tentou resolver com todos os recursos possíveis, mas nada funcionava. Isso aconteceu porque algumas portas só se abrem quando o céu decide. E eu decidi. O que antes dependia de contatos, agora vai se resolver por intervenção divina. O que precisava de explicações, agora será resolvido por confirmação espiritual. Meu agir não precisa de justificativas, apenas de fé. E essa fé que você manteve em silêncio quando ninguém via, é agora a ponte que conecta o céu à tua realidade. O Espírito Santo está abrindo caminhos onde parecia impossível avançar. Você verá situações se destravando sem explicação lógica. Verá pessoas se aproximando para colaborar com aquilo que eu mesmo iniciei. O que começou no Espírito será completado no natural. E não haverá dúvidas de que foi Deus. Você já se questionou se era tarde demais. Já pensou se ainda valia a pena continuar acreditando. Mas hoje, diante do que estou realizando, essas perguntas perdem a força. Porque quando eu decido agir, o tempo não limita. A idade não atrasa. A história não me impede. Eu sou o Deus que pega o improvável e transforma em testemunho. E você
será esse testemunho. Você será essa prova viva. Sente isso agora? Esse calor diferente, essa vontade de chorar sem tristeza, essa presença que silencia os barulhos dentro da tua mente. É o Espírito Santo trabalhando, é o céu reorganizando teus pensamentos, limpando o que estava turvo, iluminando decisões. Não fuja desse momento. Há algo profundo acontecendo, algo que não se vê com os olhos, mas que muda tudo por dentro. Toda vez que o Espírito Santo se move, ele não deixa nada no mesmo lugar. E nesta hora, ele está reorganizando sentimentos, curando vínculos, limpando memórias e plantando coragem onde antes havia medo. Você vai perceber nos próximos dias uma força renovada para enfrentar situações antigas. E mais do que isso, vai ver essas situações se curvando diante da presença de Deus. Se você crê que esta é a hora da sua virada, escreve com fé aqui nos comentários: o Espírito Santo está movendo minha história. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Há promessas que estavam em modo de espera, não porque você não era capaz, mas porque ainda não era o momento exato. Agora é. E quando eu ativo o tempo certo, até as sementes mais escondidas florescem. Você verá ideias antigas ganhando forma, projetos esquecidos voltando à vida, e portas que antes se mantinham trancadas sendo escancaradas diante dos teus olhos. A hora da virada chegou. Você pensava que precisava de mais tempo, mais recursos, mais ajuda. Mas o que eu precisava era de sua disposição. E você deu. Ainda que cansado, ainda que sem entender, você me ofereceu o que tinha. E eu recebi. Agora pego esse pouco e multiplico. Faço desse pouco uma chave. E com ela você entrará em um novo ciclo onde tudo começa a cooperar. Onde o vento muda a favor. Onde o nome de Deus é exaltado. Eu não sou Deus de atalhos, eu sou Deus de processos, e o teu processo foi doloroso, mas necessário, porque a fundação precisa estar firme para sustentar o que está por vir. E agora que a base está curada, forte e estável, eu posso construir o novo. O que começa agora não será frágil, será inabalável. Porque o que é firmado no Espírito, o tempo não desgasta e o mundo não destrói. Você se lembrará desta mensagem como o ponto de partida de uma transformação irreversível. Porque algo está mudando agora e não voltará ao estado anterior. O que era sofrimento silencioso será substituído por paz abundante. O que era insegurança se tornará certeza. E você descobrirá que não precisa ver tudo resolvido para caminhar. Basta confiar que o Espírito está te conduzindo. As angústias antigas que te acompanhavam como sombra estão perdendo espaço, porque luz e trevas não ocupam o mesmo lugar. E onde o Espírito Santo habita, não há espaço para tormento. Você vai sentir leveza ao respirar. Vai andar sem aquele peso constante no peito. A ansiedade será substituída por direção. Porque quando eu falo, a alma silencia e o espírito se alinha. Se ainda restar dúvida, escute bem. Eu estou cuidando de tudo, até daquilo que você ainda não sabe que precisará resolver. Já antecipei livramentos, já coloquei pessoas estratégicas no caminho, já abri portas no lugar certo. Você não vai andar perdido, não vai mais tomar decisões pelo medo. Vai agir pela convicção que o Espírito te dará, e cada passo será confirmado pela paz. Você pensou que tinha sido deixado de lado, mas estava sendo reservado. Porque o que virá é grande demais para ser construído às pressas. Agora eu estou acelerando o que foi adiado, e essa aceleração não será artificial. Será leve, fluida, guiada pelo Espírito.
O que outros levaram anos para alcançar, você conquistará em tempo reduzido, não por mérito, mas por propósito. Prepare-se para testemunhar milagres cotidianos, coisas pequenas que serão tão específicas que você não terá dúvidas. Foi Deus. Você verá orações antigas se cumprindo, pessoas improváveis te ajudando, recursos inesperados surgindo. Porque quando eu movo com perfeição. E o que está acontecendo agora em tua história será apenas o começo do que ainda vou fazer. Você verá portas se abrindo sem esforço. Não porque você não precise lutar, mas porque algumas guerras são vencidas apenas com posicionamento. Se você chegou até aqui, presta atenção nisso. Ninguém está isento de enfrentar tempos difíceis, doença que não passa, perda que dói todos os dias, solidão que ninguém enxerga, dúvida que corrói por dentro. Cada pessoa carrega sua própria batalha. E às vezes, a batalha mais difícil é a que travamos em silêncio, sem ninguém saber. Mas existe uma diferença entre atravessar esses momentos completamente sozinho e atravessá-los com um propósito firmado na fé, com a palavra de Deus como base para dar os próximos passos. Foi para isso que, quando tudo parece perdido e você não souber o que fazer, abra este livro. Foi criado um conjunto de reflexões e ensinamentos bíblicos para quem busca força para continuar, mesmo quando o cenário parece impossível de mudar. Se essas palavras tocaram alguma coisa dentro de você, vale a pena conhecer essa leitura. O link azul está fixado no primeiro comentário. Te aproxima dessa realidade. Não pare, continue, eu estou contigo. Mesmo quando tudo ao redor parecer estático, confie, eu trabalho no invisível. Eu movo corações, eu mudo legislações, eu viro sentenças. Nada é impossível quando o Espírito se move, e é isso que está acontecendo com você agora. Um movimento invisível que nos próximos dias se tornará visível. E quando se tornar, você lembrará que tudo começou aqui, neste exato momento de escuta. Não permita que pensamentos antigos interrompam o que estou fazendo. Não aceite mais o medo como conselheiro, a dúvida como companhia, a insegurança como guia. O Espírito Santo é teu conselheiro, ele sabe o caminho e ele está te conduzindo. Confiar nesse processo é parte essencial da virada, porque a fé não elimina o processo, ela sustenta durante ele, e você está sustentado agora. Nos dias em que o mundo te exigir pressa, eu te ensinarei a esperar. E nos dias em que tudo parecer parado, eu te ensinarei a confiar. Porque o tempo que eu preparo não é o do relógio, é o do amadurecimento. E você amadureceu, você cresceu, você resistiu. Agora está pronto, e quem está pronto recebe, e quem recebe testemunha, e quem testemunha glorifica. Sua história será um reflexo do que eu posso fazer com alguém que não desistiu. As pessoas olharão para você e verão que há algo diferente. Uma presença, uma paz, uma clareza, e essa presença será o sinal de que você carrega o Espírito. Não precisará provar nada. A própria transformação será a resposta, e essa resposta começa agora, porque agora o céu se moveu a teu favor. O céu não se move apenas quando você clama com palavras audíveis. Ele também se move quando teu coração suspira silenciosamente por dentro. E foi exatamente esse clamor que subiu como perfume suave diante de mim. Por isso, neste momento, o Espírito Santo age com precisão. Ele está indo até os lugares mais ocultos da tua alma, onde nem você teve coragem de entrar. Nada será ignorado. Cada detalhe da tua dor será restaurado em propósito. A transformação que estou gerando agora não será algo que vem e passa. Será profunda, duradoura e verdadeira. As mudanças que tanto esperou não virão mais por insistência humana, mas por permissão divina. O que antes era resistência, agora será liberação.
Onde havia muros, haverá pontes. Onde antes você era contido por medo, agora será impulsionado por fé. Eu estou mexendo nas raízes da tua história e replantando tua identidade. Você começará a perceber como o que antes te paralisava já não tem mais força. Situações que antes te consumiam emocionalmente agora passarão por você sem controle, porque o que o Espírito Santo faz é mais do que consolo. Ele transforma a forma como você reage. Ele redefine tua estrutura interior. Você será mais leve, mais claro, mais forte, porque não caminha mais sozinho. A partir daqui, você caminha sob direção. O peso da expectativa dos outros que sempre te acompanhou está sendo removido agora. Você não precisará mais provar quem é para ninguém. A tua identidade está firmada em mim. Eu te dei valor quando ninguém reconhecia. E agora, eu mesmo te estabeleço onde muitos não queriam que você estivesse. O Espírito Santo não apenas te liberta das dores do passado, ele também te reposiciona diante do futuro que eu já preparei. Você vai notar como as peças que antes não se encaixavam começam a fazer sentido. Ideias desconexas se alinham. Palavras esquecidas voltam com clareza. Até os silêncios ganham significado. Porque quando o Espírito se move, ele reorganiza o caos. Ele toca o que está quebrado e transforma em estrutura. Nada em você será desperdiçado. Toda experiência servirá de base para um novo tempo, firme, curado e guiado por propósito. Tudo aquilo que estava sendo adiado está sendo destravado. Portas que estavam emperradas por resistências espirituais estão agora sendo abertas com autoridade. Eu estou liberando caminhos e também alinhando tuas emoções para que você esteja preparado para o que está vindo. Porque não basta a bênção chegar, é preciso estar pronto para sustentá-la. E eu estou te preparando, curando o interior, forjando o espírito. E se neste momento algo em você estiver dizendo, essa palavra é para mim, então manifesta com fé nos comentários. Eu recebo o que Deus está destravando hoje na minha vida. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. Os lugares onde você foi rejeitado serão os mesmos onde sua honra será manifesta. Mas o teu coração não carregará mágoas. Ele estará tão curado que o sucesso não será um troféu contra os outros, mas uma bandeira da minha fidelidade. Eu estou arrancando a amargura pela raiz. Você não carregará feridas antigas como escudo, carregará cicatrizes como troféus de superação. E isso será visível, espiritual, real. Você não terá mais medo do tempo, porque o tempo que antes parecia correr contra você, agora correrá a teu favor. O Espírito Santo está invertendo a lógica humana. Coisas que levariam anos acontecerão de forma acelerada, porque há uma urgência divina para cumprir o que foi prometido. E essa urgência vai alcançar áreas que você pensava que não tinham mais conserto. A restauração que vem é integral. E dentro dessa restauração, eu também estou agindo na tua família, nos relacionamentos afetivos, nos vínculos que pareciam distantes demais. Eu estou curando corações endurecidos, desfazendo mágoas que separaram afetos. O Espírito Santo está derramando bálsamo em áreas onde antes havia apenas dor. Você verá reconciliação onde havia distanciamento, e tudo isso sem forçar. Porque quando eu restauro, eu mesmo toco no mais íntimo. Você verá pessoas que estavam cegas espiritualmente sendo despertadas. Orações que você fez há anos, até mesmo sem esperança, estão sendo respondidas agora. Nomes que você sussurrou diante de mim em lágrimas agora estão sendo tocados. E não por manipulação, mas por graça, porque eu conheço cada história, cada coração.
E o que faço, faço por amor, porque onde o Espírito se move, nada fica como estava. Tudo que parecia te sabotar agora será exposto. Há ciclos sendo quebrados, inclusive espirituais. Pactos antigos estão sendo anulados. Palavras ditas contra você estão sendo canceladas. Você não é mais refém do que disseram ou fizeram. Você agora caminha em liberdade espiritual. Essa liberdade te permitirá avançar sem medo, sem peso e sem correntes invisíveis que antes te impediam de voar. A tua mente será renovada. Pensamentos recorrentes de fracasso, culpa ou inutilidade estão sendo substituídos por clareza, coragem e propósito. O Espírito Santo está purificando teu modo de pensar, abrindo novos caminhos dentro de ti. Porque a verdadeira mudança não começa no que você faz, começa no que você acredita. E eu estou te ensinando a acreditar de novo. Em mim, em você, no que eu posso fazer através de você. E quando a dúvida tentar voltar, você se lembrará deste momento. Porque essa presença que você está sentindo agora será teu marco. Essa paz que te envolve, esse calor que parece envolver teu corpo, essa vontade de ficar em silêncio, tudo isso é presença. E a presença dele é o maior sinal de que você não está mais sozinho. Nunca esteve, apenas não percebia. Agora está desperto, agora está consciente. Se algo em você foi tocado até aqui, manifesta com verdade. Essa é a presença que eu quero viver todos os dias. E tu me farás ver a vereda da vida. Na tua presença, a fartura de alegrias. À tua direita, há delícias perpetuamente. Salmos 16:11. Você não dependerá mais de motivação externa para seguir, porque aquilo que estou despertando dentro de ti será permanente. Uma chama que não se apaga com o vento da rotina ou com a frieza do mundo. A partir de agora, você caminhará com uma certeza nova. A certeza de que está no tempo certo, no lugar certo e sob a condução do Espírito certo. E isso muda tudo. Mesmo nos dias difíceis, você vai lembrar dessa presença. Mesmo quando parecer que tudo se calou, você saberá: Ele está aqui. E essa consciência será a tua arma contra o medo, contra a dúvida, contra a pressa. Você será sábio em esperar, sensível para ouvir e rápido em obedecer, porque o Espírito Santo vai treinar teus sentidos. Você será guiado não por emoção, mas por discernimento. A partir deste ponto, você notará que tua sensibilidade espiritual despertará para níveis que você nunca experimentou antes. Pequenos detalhes se tornarão percepções claras. Sussurros do Espírito se tornarão direção. As confusões internas perderão espaço para uma lucidez que vem diretamente da presença de Deus. E esta lucidez te dará uma força que antes você não tinha. Uma segurança que nasce não da autoconfiança, mas da consciência de que não caminha sozinho. Há dores que você carregou por tempo demais, dores tão antigas que se tornaram parte da sua rotina emocional. Mas agora, o Espírito toca nelas com delicadeza. Ele não expõe para ferir, ele expõe para curar. Ele coloca luz onde você acostumou a manter sombras. E nessa luz, aquilo que te sufocava perde o poder. A cura começa quando a verdade encontra espaço. E essa verdade está sendo revelada agora dentro de você com amor. O Espírito também está reorganizando aquilo que você não conseguiu resolver com esforço humano. Existem situações que pareciam impossíveis de consertar. Diálogos que nunca se concluíram, portas que nunca abriram, mas agora o mover celeste está redefinindo essas áreas. Você verá pessoas voltando, laços sendo restaurados, caminhos se abrindo com facilidade. Não será esforço, será graça, e essa graça te acompanhará como marca.
Se essa graça está te alcançando, escreve com fé aqui nos comentários: eu aceito o mover de Deus sobre minha vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos 37:5. Você será surpreendido com a forma como Deus começará a conduzir teu coração. Pensamentos que antes eram pesados, agora serão leves. Situações que te prendiam agora serão superadas com maturidade, porque o Espírito não apenas transforma teu exterior, ele ajusta teu interior para que nada voltem a ter poder sobre você. Ele te fortalece por dentro para que nada de fora consiga te destruir. Há uma promessa que acompanha tua história desde sempre. Mesmo quando você não sabia, ela estava lá, guardada, preservada, esperando apenas o tempo exato. E o tempo exato chegou. O que estava escondido começa a aparecer. O que parecia distante começa a se aproximar. E o que estava estagnado começa a fluir. Você está entrando em um ciclo onde aquilo que demorava muito agora acontecerá com rapidez sobrenatural. As batalhas silenciosas que você viveu não foram ignoradas. O céu viu cada uma delas. E agora, o céu age em cada uma delas. Você será recompensado não pelos resultados que alcançou, mas pela fidelidade que manteve, porque Deus honra quem permanece, e você permaneceu, mesmo cansado, mesmo inseguro, mesmo sem entender o que estava acontecendo. E essa permanência agora volta para você como honra. Não se surpreenda se pessoas começarem a perceber algo diferente em você. Uma paz que não explica, uma firmeza que não é comum, uma maturidade emocional que parece ter sido construída da noite para o dia. Isso é fruto do que o Espírito está fazendo. A transformação interna sempre aparece externamente. E essa transformação será tão evidente que servirá de testemunho sem palavras. Apenas vivendo, você já vai pregar. Você também notará que aquilo que antes te irritava, te consumia ou mexia com suas emoções de forma descontrolada, agora perderá força. Isso é libertação. Isso é cura emocional. Isso é amadurecimento espiritual. Nada do que te levou ao fundo emocional terá poder de te levar novamente. Há algo novo dentro de você que sustenta, que equilibra, que estabiliza. Isso é o Espírito. E o Espírito não falha. Se essa estabilidade está descendo sobre seu coração agora, confirma nos comentários com verdade: eu estou de pé porque o Espírito me sustenta. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmos 27:1. Você também será levado a entender porque certas pessoas precisaram sair da sua vida. Não foi rejeição, foi proteção. Eu retirei quem não saberia lidar com o que estou construindo em você. Afasto o que seria ameaça. Aproximo o que será suporte. E você verá com o tempo que nenhuma perda foi prejuízo, cada afastamento foi livramento, e cada livramento agora se tornará motivo de gratidão. A coragem que está nascendo dentro de você será essencial para os próximos passos. Eu estou te fortalecendo para decisões importantes, e essas decisões abrirão portas que antes você não conseguia tocar. Não tenha medo, o Espírito é teu guia. Ele não te deixará confuso, ele não te deixará vacilar. Onde houver dúvida, ele dará paz. Onde houver medo, ele dará firmeza. Onde houver silêncio, ele dará resposta. Sua sensibilidade espiritual aumentará tanto que você conseguirá identificar a direção do céu até nas pequenas coisas. Uma conversa, um sinal, um pensamento, uma lembrança. Deus fala de muitas maneiras e agora você perceberá cada uma delas. A comunicação entre você e o Espírito será natural, profunda, diária. É isso que te sustentará no novo ciclo. Não apenas bênçãos, mas relacionamento,
Você não está sendo preparado apenas para receber, está sendo preparado para carregar, para sustentar, para permanecer, e isso é obra do Espírito. Ele não te entrega algo sem te capacitar primeiro. Ele molda antes de derramar, ele fortalece antes de enviar. E agora ele está te moldando com amor. E tudo o que é moldado pelo Espírito permanece. Nada rouba, nada destrói, nada substitui. E logo você perceberá que aquilo que parecia impossível agora se tornará o cenário perfeito para o testemunho que Deus construirá através de você. O improvável será caminho. O inesperado será resposta. O improvável será porta. Nada é grande demais para o sobrenatural. E você está entrando justamente nessa atmosfera. A atmosfera onde o natural se curva diante da vontade de Deus. A partir de agora, você não será mais guiado pelo que vê. Será guiado pelo que crê. E quem crê nunca anda perdido. A fé te dará firmeza nos dias de dúvida. Te dará coragem nos dias de medo. E te dará paz nos dias de silêncio, porque quem é guiado pelo Espírito sabe que o silêncio de Deus nunca é ausência, mas preparação. E você está sendo preparado para algo enorme. O que está chegando será tão maior do que o que você perdeu, que você entenderá porque Deus não permitiu certos caminhos. Ele não te negou, Ele te guardou. Ele te protegeu de resultados que seriam destrutivos. E agora Ele te apresenta resultados que serão restauração. O que vem é cura. O que vem é honra. O que vem é recomeço. Mas não um recomeço comum. Um recomeço firmado no Espírito. Cada palavra liberada aqui está ativando parte do teu destino espiritual. Não por emoção, mas por propósito. Porque quando você escuta no Espírito, o Espírito responde. E está respondendo agora. Você sente isso. Sente essa liberdade crescendo. Essa paz se instalando. Esse calor interior que não é físico. Isso é Deus agindo. Antes de você fechar esse vídeo, escuta com atenção essa última palavra. Os dias difíceis passam. Mas as decisões que tomamos durante eles podem marcar toda a nossa caminhada. Não permita que o medo, o desânimo ou a falta de direção façam você permanecer exatamente no mesmo lugar em que está hoje. Se você está enfrentando lutas na saúde, na família, nas finanças ou em qualquer outra área da sua vida, saiba que o livro Quando Tudo Parece Perdido e Você Não Souber o que Fazer, abra este livro, reúne orientações fundamentadas na Palavra de Deus para ajudar você a enfrentar esses momentos com fé, esperança e confiança no Senhor. Se você sente que é hora de dar esse passo, o link azul está fixado no primeiro comentário. Conheça o que foi preparado para fortalecer a sua caminhada com Deus. Que essa seja uma decisão de buscar ainda mais a sua palavra e permanecer firme, independentemente das circunstâncias. Deus abençoe você e a sua casa.